6h31, muito bom dia para quem ainda não havia recebido o meu bom dia. Um bom feriado para todos. Me diz uma coisa, você sabe qual a idade certa para ensinar uma criança a pedir desculpa? Quem tem filho ou convive com criança sabe como é, né? Às vezes, para pedir desculpa parece que tá arrancando um pedaço deles. Não sai de jeito nenhum. É aquela cara emburrada, desculpa, né? Mas tem jeito. E tem famílias que lidam muito bem com isso, como a gente vai ver agora na reportagem de Ludmila Costa. Ludmila é mãe de Davi, de 2 anos e 3 meses. O menino é uma criança alegre e esperta, mas como todos nessa idade, às vezes apronta. E ao invés de fazer ele pedir desculpas, a mãe tenta ensinar sobre empatia. Ensinar ele a... Quando ele machucar o coleguinha ou fazer algo que não é certo, ele tentar entender que aquilo poderia machucar ele também, ele ajudar o coleguinha. Então a gente tenta substituir aquele pedido automático de desculpa por uma atitude que realmente vai tentar amenizar a situação causada por ele em determinado momento. Em algumas situações pontuais, ela costuma intervir e explicar a Davi o porquê dele não poder ter essas atitudes. Puxar o cabelo do coleguinha, por exemplo, ao invés de dizer, Davi, vá lá e peça desculpa pro coleguinha. Você faz, Davi, não puxa o cabelinho do seu amigo, porque se ele puxar o seu vai doer. Vá lá e dê um abraço nele, passa a mãozinha na cabeça dele, faça um carinho. Entendeu? A prática da empatia, fazer ele sentir que aquilo machucou a pessoa. Da mesma forma que Ludmila ensina, também dá o exemplo. Sempre que erra, pede desculpas a Davi. Você desculpa, manhã. Olhe pra mim, você desculpa? Você costuma pedir desculpa a ele? Sim. Eu costumo pedir desculpa para ele quando eu perco a paciência, quando o dia foi muito exaustivo e por um motivo eu gritei, ou eu me excedi com ele. Geralmente à noite, no nosso momento de dormir, eu peço. E eu entendo, e é do fundo do meu coração, entendeu? Por isso que eu acho que a diferença para ele e para mim. Eu costumo pedir desculpas para ele. E quando ele crescer mais um pouco, ela espera que aprenda a fazer o mesmo de forma espontânea. A educação neurocompatível, ele diz que a criança só é madura o suficiente para entender depois dos 5 anos. Ele está com 2 anos e 3 meses. Mas eu acho que tem situações que sai automático e não tem problema. Bom, a Aline Arruda já está com a gente aqui no estúdio. Oi, Aline, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom, esse pedido de desculpas é apenas uma, né, das manifestações desse desenvolvimento ético, desse desenvolvimento moral. Ludmila e Davi estão no caminho certo? É mais ou menos por aí mesmo? É super por aí, né? Desde quando se começa, desde sempre, né? A criança pequena, por exemplo, para chamar atenção, às vezes ela vai lá dar um tapinha no rosto de alguém, do convidado, de um parente. Tem adulto que acha bonitinho e né? Mas segurar a mãozinha e dizer, não pode. E falar de uma forma mais firme, que a criança entenda que está falando em uma tonalidade diferente. E isso de, vai lá, né? Ensina a empatia para a criança. Isso é super importante, porque embora ela agora não compreenda, ela começa a internalizar que sempre que ela tem um determinado comportamento, a mãe reage de uma forma, o pai reage de uma forma. Entende? Então, ela aos poucos vai internalizando isso. É super importante que seja ensinado desde sempre. Lá em casa acontece muitas vezes, meu filho faz algo que a gente julga incorreto, ele imediatamente pede desculpas, mas me parece que ele está automatizado. Ele pede simplesmente por pedir. E aí, mais Patrícia do que eu até, ela fala, ok, você está pedindo desculpa por quê? Aí muitas vezes ele não sabe nem responder por que ele está pedindo desculpa. É também uma alternativa para a gente discutir, racionalizar isso? É também, porque a ideia da ética, ela é sobre caráter. E quando é que você desenvolve o seu caráter? É na infância, né? Você vai desenvolvendo a partir do momento que você vai refletindo sobre as suas atitudes. Por exemplo, aquela história do cantinho do pensamento. Aquilo não é muito interessante porque a criança, ela não consegue internalizar direito o que aconteceu. Então, muito mais sobre sentar e conversar, mesmo que pareça que para ela não foi nada, à medida que se repete uma situação e faz a criança refletir, ela vai aos poucos entendendo. Ali, embora seja uma criança, há uma cabeça ali que
ainda com um tipo de raciocínio limitado, mas está absorvendo aquilo que a gente está ensinando, né? Esses valores éticos, eles são absorvidos também, né? Isso. Se a gente fosse para o exemplo oposto, por exemplo, se ela fizesse uma atitude, um comportamento ruim, e ele fosse reforçado no sentido de, ai, que lindo, parabéns, ou seja, ela ia entender que ela poderia continuar. Então, da mesma forma, o sentido de começar a mostrar que ela não deve fazer aquilo, ela também vai internalizando aos poucos. Ó, a Luciana Santos está dizendo, fui criada dessa forma, passei isso para os meus filhos e eles passaram para os netos também. Está dizendo que esses valores éticos são uma tradição de família, na verdade. Isso vai passando de geração em geração, mas a pergunta que eu queria te fazer é, se, por exemplo, eu tenho alguns valores que são distorcidos, necessariamente meu filho vai ter também, eu passo isso de uma forma distorcida para eles, como é que isso funciona? Você pode passar, né, e até um certo ponto a criança vai acompanhando aquilo dos pais. Mas à medida que vamos nos tornando adultos, a gente vai conseguindo discernir sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que eu quero ou não para mim. Isso para vários exemplos. Por exemplo, a criança cresceu com os pais ouvindo Roberto Carlos. Ela vai gostar? Provavelmente sim. Mas ela vai ter acesso a outros estilos de música que ela vai decidir. Posso gostar de Roberto e posso gostar de outros, ou apenas de outros. Entende? Então, é sobre o caráter que vai sendo construído. E o que você faz quando não tem ninguém olhando é muito sobre o que você internalizou na vida, né? Mas não é só sobre o exemplo dos seus pais. A sua personalidade também vai sendo construída. O Willis da Silva está dizendo, ensinamos nossos filhos a ter principalmente ética e respeitar as diferenças. A dúvida dele, perdão, é como fazer para manter isso. O ensinamento foi passado, mas como cobrar isso no dia a dia? É constante, Bruno. São todos os dias. Parece uma repetição meio mecânica, mas não é. Aquela história que chega, olha, arrume seu quarto, guarde seus brinquedos. Parece uma coisa cansativa, mas quando ele crescer, se ele vê a casa bagunçada, talvez ele se incomode. Por quê? Porque ele internalizou que é importante que ele arrume. Então, respeito ao outro deve ser ensinado todos os dias, até que chega um ponto que aquilo se torna natural e frequente para a pessoa. Essa é uma frase que eu falo para o meu filho praticamente desde que ele começou a entender o que eu estava dizendo. Não faça com os outros o que você não gostaria de fazer, que fizessem com você também. E eu falo, ontem mesmo eu falei isso várias vezes, o tadinho fica repetindo aquele negócio também. Mas é mais ou menos por aí, né? A gente tentar criar, despertar neles a história da empatia. Eu acho que esse é um bom caminho. É um ótimo caminho. E provavelmente quando ele crescer ele vai dizer, meu pai sempre me dizia que... né? Então ele internaliza isso. E aí ele passa a entender, né? Poxa, se ele me dizia tanto, então algo tem nesse sentido. Eu não vou querer que o outro faça, eu não vou querer fazer para o outro se eu não queria que ele fizesse para mim. Então internaliza. A mamãe ali, a Ludmila, falou muito bem, né, sobre a questão do exemplo, né? Esse exemplo também faz muita diferença, Aline, porque às vezes tem aquela história, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas os pais também precisam dar exemplo. Exemplos são super importantes. A gente, por exemplo, comportamentos relacionados à agressão, comportamento intencional de ferir alguém, ou comportamento pró-social, comportamento intencional de ajudar alguém, também é aprendido por modelos. Então, se você cresce com pais que são agressivos, há uma tendência dessa criança ser agressiva, por exemplo, com os coleguinhas na escola. Se ela cresce vendo os pais ajudando, tendo uma relação de ajuda, mesmo com pessoas que não sejam próximas, ele vai entender aquilo também como algo importante para a vida dele. Não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas eu queria fazer mais uma. O pessoal do Meu Bolo Favorito aqui de João Pessoa está perguntando como disciplinar quando os filhos erram. Como corrigir? Olha, disciplinar talvez fica um pouco assim... forte para a gente pensar quando a gente está falando de crianças, né? Porque tem várias características aí de personalidade diferentes, mesmo que sejam várias crianças em casa. Não é a expressão mais correta. Isso. Mas a ideia do corrigir, do mostrar, principalmente através do exemplo e do diálogo. Mesmo que pareça que ela não está entendendo, a criança entende entonação de voz, ela entende postura, até um bebê. Se você falar com o bebê de uma forma grossa, não importa o que você esteja falando, ele vai ter um estranhamento, né? Se você fala doce, ele vai ter outra reação. Então, sempre dialogar, sempre mostrar com exemplos, sempre
nesse sentido da criança fazer algo errado, falar sobre o comportamento e não sobre a criança. Olha, isso que você fez não é legal e não você é o menino que é mau. Entende? A gente nunca deve dar ênfase à criança e sim ao comportamento. Repetição e paciência. Exatamente. Aline, obrigado. Até a Obrigada semana mais que uma vem. vez, Bruno. Eu Até que semana que agradeço vem. sempre. Adoro, de verdade. Gente, 2021 vai ser o